texto evangélico que nós hoje meditamos é a continuação daquele do domingo passado. Conforme vimos, Jesus foi à sinagoga em sua terra natal e durante a celebração leu um trecho do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos do 1º ao 2º. Após fazer a leitura, sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E aqui começa o texto de hoje. E Jesus disse: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. A partir desse ponto, o evangelista apresenta as reações dos ouvintes de Jesus. O texto de Lucas, no versículo 20, fala que todos na sinagoga tinham os olhos fixos em Jesus. O que isso quer dizer? Indica que os nazarenos querem ver. Já que Jesus acabou de anunciar o ano da graça do Senhor, pois bem, que Ele faça diante de nós aquilo que Ele anuncia. A passagem indica uma certa expectativa para aquilo que Jesus fará, pois eles buscam ver sinais. Eles não se interessam por aquilo que Jesus tem a dizer. Porém, frustrando as expectativas do auditório, Jesus, ao se sentar, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. A conduta dos nazarenos aparentemente é positiva. Lucas diz que todos davam testemunho a seu respeito. O verbo martireo, testemunhar, em princípio tem um significado positivo, o que nos levaria a pensar no sucesso retumbante desse filho ilustre. Contudo, a seguir, o evangelista afirma que eles estavam admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Esse segundo verbo, maravilhar-se, admirar-se, aparece no texto de Lucas outras 2 vezes, mas o significado não parece ser positivo. Em 11:38, um fariseu se maravilha quando Jesus se senta à mesa sem fazer as abluções. E em 20:26, no contexto de uma armadilha para surpreender Jesus em alguma palavra, seus adversários ficam maravilhados com sua resposta. Dessa forma, parece que para Lucas a palavra não tem um significado positivo, mas poderia ser entendida como perplexidade, desconcerto diante do discurso de Jesus. Mas o que teria produzido tal reação de espanto nas pessoas? Jesus aparentemente apenas leu o texto de Isaías. O problema é que Jesus não leu o texto integralmente. Sobretudo o versículo 2º do capítulo 61 de Isaías foi cortado ao meio. O texto completo diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para proclamar um ano aceitável ao Senhor e um dia de vingança do nosso Deus. Essa segunda parte que fala da vingança do nosso Deus foi omitida por Jesus. Delimitar um texto nunca é uma atividade ingênua. Isso porque a delimitação pode conferir novos significados ao texto. No nosso caso, Jesus aplica a si as palavras de Isaías. A sua missão, de fato, como ungido do Senhor, é anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a liberdade aos cativos, a recuperação da vista aos cegos, a libertação dos que estão presos e proclamar um ano da graça do Senhor. Porém, não faz parte do seu ministério encarnar qualquer aspecto de vingança em nome de Deus. Este hoje, anunciado por Jesus, não se identifica com o dia da vingança do nosso Deus. E diziam: não é este o filho de José? Aparentemente se trata de uma pergunta inocente, até meio descabida, do auditório de Nazaré. Entretanto, a pergunta revela um certo desapontamento daquelas pessoas. José é retratado nas primeiras páginas do Evangelho de Lucas como sendo um homem extremamente piedoso e observante da lei. Ser filho de alguém não é simplesmente receber a carga genética do pai. Mais do que isso, ser filho, na cultura de Jesus, significa assemelhar-se ao pai. Nesse sentido, a pergunta revela um certo desapontamento das pessoas. Ele não se assemelha ao seu pai José. Existe uma ruptura entre Jesus e a tradição.
Como foi dito, os nazarenos queriam ver sinais. E por isso Jesus diz: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Ou seja, se é para fazer o bem, comece fazendo-o em casa. Mas Jesus não está disposto a oferecer sinais aos seus compatriotas. É só assim que podemos entender a frase áspera: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. A seguir, Jesus cita dois personagens do Antigo Testamento, ambos profetas, Elias e Eliseu. Curiosamente, a atividade desses dois profetas não beneficiou apenas os israelitas, mas também pessoas provenientes de outras nações. Uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia, e Naamã, o sírio. Os dois exemplos mostram que a benevolência de Deus não se destina apenas aos israelitas, mas a todas as pessoas. Não sabemos se a viúva era honesta ou não. Naamã, sem dúvida, adorava outras divindades, embora termine reconhecendo o poder do Deus de Eliseu. Não obstante isso, eles foram objeto da compaixão do Senhor. E o clima, que já não era bom, fica pior ainda. Os conterrâneos de Jesus, depois disso tudo, querem lançá-lo do precipício. O texto evangélico desse domingo nos ajuda a refletir sobre dois aspectos muito práticos da vida cristã. Primeiramente, devemos ir até Jesus para ouvir o que ele diz. Ir em busca apenas de sinais significa perder a oportunidade do encontro com ele. Em segundo lugar, o profeta sempre será expulso. Quem é boca de Deus e recebe aplausos, deve desconfiar que alguma coisa não está correta. Ou as pessoas que ouviram não entenderam a mensagem, ou então quem anuncia não foi fiel à mensagem. Jesus sempre será um sinal de contradição, posto para a queda de uns e soerguimento de outros. Que Deus nos ajude a ouvir com atenção a sua voz. Um bom domingo a todos vocês.